Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente vai começar mais um grupo de aulas, né? Esse terceiro módulo em que a gente vai falar um pouquinho mais do Derrida. Então, como a gente já fixou, né, uma certa estrutura dessas aulas, eu gostaria de começar falando então dos materiais, né, que eu costumo sempre recomendar, né, no começo das aulas. Então, eu tenho aqui os materiais mais básicos. Como sempre, né, é bom que você tenha aí para você poder trabalhar um dicionário, né, com os conceitos de filosofia, né, com verbetes que dizem respeito a conceitos. Claro, pode ser outro dicionário, mas é importante que você tenha algum. Tem um dicionário do Ferrata Mora, que é excelente também. Tem um dicionário interessante, que é o dicionário do Huysmans, né, que é um dicionário de filósofos, que ele trata, claro, de fazer uma espécie de resumo, uma introdução à filosofia de cada autor, né? É um dicionário bastante interessante também, né? Claro, o dicionário da língua portuguesa. E tem um outro material que eu não mencionei nas outras aulas, porque a gente fez pouco trabalho de consideração de tradução. Esse é um trabalho difícil de fazer, eu acho que na modalidade remota, né, enfrentar problemas de tradução. Eu estou mais acostumado a fazer isso na lousa, né, fazer a tradução de um conceito, fazer alguma investigação etimológica, filológica, né? Mas no caso do Derrida, por exemplo, né, muitos outros filósofos são assim também, isso é fundamental. Então eu vou exemplificar esse tipo de material, claro, com o uso, né, de um dicionário, no caso do Derrida, especialmente para o que a gente vai falar hoje. Fica muito difícil se você não tiver um conhecimento mínimo do grego, né, para entender as brincadeiras, né, os jogos que ele faz, né? E essa noção de jogo com palavras vai ser fundamental para nós. Então, assim, tem que fazer parte desse material agora um dicionário de grego, um dicionário de latim, claro, um dicionário de alemão e, como a gente não está lendo o texto no original, certamente um dicionário de francês, um bom dicionário. E associado a esses dicionários, claro, gramáticas, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma gramática bastante introdutória, simples de consultar, do grego, né? Então esses seriam os materiais mais básicos, eu diria, né? Uma das aulas que eu vou dar para vocês, uma dessas partes, né, dessa aula maior, vai se basear toda ela em um texto que aparece nessa coleção aqui, tá bom? É um capítulo de livro que eu escrevi. Ele também vai aparecer lá na revista Prometheus, uma parte dele, né? Lá está meio que resumido o texto. Aqui ele está mais desenvolvido, então eu prefiro essa versão à versão que está lá na revista Prometheus, Filosofia em Revista, né? Tá aqui, o artigo, tá bom? Né? Derrida e a capacidade superior da formalização da literatura entre Marx e Shakespeare. Um outro livro que vai ser importantíssimo para nós, né, tendo em vista que nós estamos pensando o conceito de sujeito, claro, especialmente para pensar questões associadas à justiça. A gente ainda não falou desse texto porque não entramos ainda, né, não entramos em nenhum momento propriamente na questão da justiça. Quando eu falei do Deleuze, eu mencionei alguma coisa. Quando eu falei do Leibniz, acho que isso ficou bastante óbvio, né? Porque as questões que o Leibniz e o Locke estão enfrentando ali dizem respeito ao fundamento da ética, né? O fundamento da moral.
Então, claro, a obra primeira, a obra clássica para discutir esse tema é a República do Platão, tá bom? Existem muitas outras traduções, mas essa daqui ajuda bastante, especialmente se você tiver uma outra versão bilíngue para o espanhol ou para qualquer outro idioma, que você possa acompanhar um certo desenvolvimento conceitual, né, no grego, tá bom? O Derrida faz análises muito agudas a partir do idioma, e nesse sentido eu creio que um livro sensacional, né, do Derrida, tem uma tradução para o português desse livro, muito bom, é A Farmácia de Platão. Se vocês lerem A Farmácia de Platão, vocês vão já ser postos diante desse tipo de trabalho que o Derrida gosta de fazer. Ele faz isso bastante, né, A Farmácia de Platão, e ali ele tem uma consideração bastante interessante para a história da filosofia, que eu acho que, assim como fez o Deleuze também, o Derrida o faz, né, que desmonta um pouco essa filosofia, né, essa história da filosofia que vinha sendo praticada por figuras como Goldschmidt, como o Guerrero, né, que inclusive tecem várias considerações sobre o método, né, de leitura estrutural, a gente costuma chamar aqui no Brasil, tá bom? Ali o Derrida vai fazer uma espécie de inversão, né, uma leitura do Platão mais próxima da leitura que gostava de fazer o Arcesilau, né? Vai supor que os textos inconclusivos são os textos mais importantes da filosofia do Platão, né? De qualquer modo, ele vai pelo menos remontar essa tensão, né? A gente se conformou muito rapidamente com a ideia que os textos conclusivos do Platão, né? Textos que tem ali naqueles mitos, naquelas historinhas, né, como o mito da caverna, né, são os textos mais importantes do Platão. Então o Derrida vai bagunçar um pouco essa organização dos textos, né, e valoração dos textos do Platão, e isso tudo porque ele tem uma noção bastante diferente de linguagem, né. O Habermas chama atenção também lá no Discurso de Modernidade por uma coisa que eu acho que é importante quando a gente está pensando o Derrida e o Deleuze juntos, né? É que o Derrida afasta, né? Se afasta bastante quando está pensando a linguagem de considerações de ordem psicanalíticas, né? Então essa seria uma diferença bastante grande com relação ao Deleuze, né? Então esse aqui é um livro que eu gosto muito, né? A Farmácia de Platão. O Derrida, como vocês verão no texto, na aula que eu preparei para vocês, é um leitor voraz também de literatura, então alguma leitura do Shakespeare, né? Mercador de Veneza, por exemplo, também, que é um livro sensacional, né? Então você vai ter que procurar essa literatura, e eu acho que no nosso caso uma boa maneira de pensar o que o Derrida e o Deleuze estão fazendo seria substituir essa literatura, né, por uma literatura que nos permitisse entender melhor o Brasil. E aí eu acho que dois livros são sensacionais, né, um inclusive virou filme, né, que é esse, é claro, Cidade de Deus, do Paulo Lins, um livro extraordinário, né. Eu acho que essas faz parte das melhores literaturas que nos permitiriam o que está acontecendo com o Brasil hoje, né. Se a escravidão voltou a ser o grande tema da política hoje, né? É só ler os livros do Gessé, por exemplo, vocês vão ver isso. Essa literatura também é a literatura que nos permitiria ver melhor que nós, como nós de fato não saímos da senzala. Recentemente saiu um livro magnífico, né? Que de certa forma faz um acerto, né? Daquilo que deveria ser o mais importante em termos de produção artística, de produção cultural do Brasil, né? Faz uma valoração, na verdade, né? Finalmente a gente entendeu que essa cultura popular tem que entrar na universidade, que é o livro, né? Aqui, ó, Racionais Sobrevivendo no Inferno. Eu diria que esse também é outro
outro texto fundamental para a gente entender o Brasil hoje. Eu diria que se o Deleuze fosse brasileiro e ele tivesse que pensar uma literatura menor, ele certamente iria para esse livro, que nada mais é do que uma edição das músicas, né, que os Racionais fizeram a partir do Diário de um Detento. Então acho que essa é uma outra maneira também, né, de enxergar esse lado do Brasil para o qual a gente não gosta de olhar e que nos leva diretamente a sentir esses efeitos que não param de nos alcançar, que são os efeitos da escravidão. Então está aqui eu diria que uma das obras mais importantes publicadas nos últimos 2, 3 anos aqui no Brasil, tá bom? Então seria bom que a gente pudesse fazer se arriscar, né, trocar essas literaturas clássicas que o Derrida e o Deleuze estão utilizando por essas que nos permitiriam entender melhor o Brasil. Eu acho que o Kafka, aquilo que o Deleuze está vendo no Kafka, pode ser encontrado, eu diria até melhor nesse livro dos Racionais, tá bom? Eu diria que até melhor, porque o Deleuze precisava de uma literatura que fosse musical. E claro, os Racionais começam com música, né? Inclusive muitas vezes fica evidente que a expressão precede o conteúdo, né? Ela chega muito mais rápido, né? Essa coisa do tatará, tatatá, né? Que o Deleuze chega inclusive a falar disso lá na Lógica do Sentido, né? Que ele pensava em rajadas, né? Então você falar em rajada, né? Eu acho que ele ficaria espantado, né, com essa capacidade dos Racionais de fazer a expressão acontecer primeiro do que o conteúdo, tá bom? Então eu acho que essa seria uma boa ideia, né? Existem muitos outros livros do Derrida importantes, por exemplo, O Monolinguismo do Outro, né? Um livro fundamental, importantíssimo para entender a filosofia da linguagem do Derrida. Esse livro aqui, Espectros de Marx, que é um livro sensacional, especialmente para pensar a nossa época. Esse livro foi tão importante para mim que acabou me levando para a África do Sul. Eu fiquei curioso, fui saber lá do Crislane, né, que é uma figura que é assassinada ali em 94, né, quando a África do Sul é assolada por uma guerra civil por conta do descontentamento já com o apartheid, né, um número assustador de mortes, né, na África do Sul. Então tá aí essa sugestão, um livro maravilhoso, um livro que a gente vai, claro, ler bastante aqui, o Força de Lei. A gente vai discutir algumas questões relacionadas à justiça e, claro, né, na verdade a gente já tem discutido, né, especialmente quando lemos o Leibniz ou o Locke, o Escritura e Diferença, por causa do Força e Significação, que eu já mencionei. E aí vocês podem, né, conseguir livros apoio, né, como Compreender Derrida, né. Eu tive bastante dificuldade em encontrar livros em português que de fato nos ajudem a entender o pensamento do Derrida. Eu acho que do Evandro Nascimento é o melhor livro que eu conheço, né? Ele tem 2, pelo menos, né? Derrida pensando a diferença, e tem mais um outro, de qualquer maneira eu vou colocar na bibliografia. Então não é fácil encontrar bons livros falando do Derrida. Eu acho que as pessoas cometem um equívoco de fazerem comentário da filosofia do Derrida tentando praticar esse método, que é o método Derrida, né? Ou seja, confundem o comentário com o fazer uma filosofia da diferença. Então é difícil, né? Eu vou evitar a todo custo esse tipo de trabalho, tá bom? Mas o Evandro é sensacional, inclusive com relação a livros produzidos na França. Eu achei o livro do Evandro sensacional. Ele tem uma compreensão muito boa da ligação da filosofia do Derrida com a filosofia grega, né, e com a filosofia alemã, especialmente o Heidegger. Então é um livro extraordinário, extraordinário.
tem esse aqui, né, que é o da hospitalidade, um livro bastante importante também. A Universidade Sem Condição, bastante atual. O Animal que Logo Sou, né? E tem esse aqui, o Papel Máquina, que é um livro bacana pra caramba, que na verdade foi o livro que me fez entrar em contato com a filosofia do Derrida, por conta de uma carta que o Derrida havia endereçado ao Fernando Henrique, né, nosso ex-presidente, né, por conta da prisão do José Rainha, né? Então o Derrida chama ali o Fernando Henrique para se manifestar contra aquela mentira absurda, né, que o José Rainha teria cometido um assassinato, né? Então tá tudo ali na carta. A carta é muito simples, né, e marca esse comprometimento, né, do Derrida com esses movimentos, né, como o que está acontecendo ali na África do Sul, né. O Derrida, eu diria que é o filósofo do depende, né. Quando o muro de Berlim, quando o muro que separa a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental cai, o Derrida, claro, né, as pessoas estão todas olhando para o Fukuyama e dizendo que a vitória, né, do liberalismo, e naquele momento o neoliberalismo já, o Derrida vai à Rússia, né, e falar em favor do Marx, né, daí o tema do espectro de Marx, e olhando para a África do Sul. Então assim, é o cara do depende, né, olha, depende, né, agora que nós estamos mais ameaçados pelo neoliberalismo, é bom que nós olhemos para o socialismo, né, para o comunismo. Então é um autor difícil de ler, mas bastante interessante, né. Que mais? Claro, o Margens da Filosofia, por causa do texto de Ferrans, que é um texto extraordinário também, e a obra principal, eu diria o maior esforço do Derrida em bloco, que é a Gramatologia. Eu já mencionei essa obra aqui, especialmente quando eu estava falando da dificuldade de você passar dessas filosofias da referência, do significado, para filosofias do sentido, como são as filosofias do enunciado, do discurso, né, como são as filosofias do Derrida e do Deleuze, tá bom? Um outro texto que não está aqui na minha mão, mas deve estar por aqui em algum lugar, que é o Torres de Babel, que é um livro impressionante, né, e que permite enfrentar muito bem, né, a leitura que figuras como Leibniz e o Locke estão fazendo da Bíblia, ou seja, aquela relação que o Locke e o Leibniz estabelecem entre razão e fé. O Derrida é capaz de desconstruir, justamente porque ele também vai ler, né, certas partes da Bíblia, né, como ali o começo do Gênesis, né, a palavra, né, o verbo, né, que eu já mencionei quando eu li o Frost e Significação, mas também o Torres de Babel, né, que é uma espécie de mito fundador de todas essas discussões sobre a linguagem, especialmente o aspecto político, que essas teorias da significação e da referência se recusavam a discutir, né, como eles davam por aceito uma certa interpretação desse mito fundador Torre de Babel, tá bom? Então o Derrida está muito bem municiado, né? Está muito bem preparado para discutir essa relação razão e fé, quando ela diz respeito à linguagem, com esse livro que é sensacional, Torre de Babel. E o Derrida acaba discutindo inclusive a legislação, né? Que tipo de legislação nós devíamos ter para esse trabalho de tradutor, né? Então, claro, o tradutor é um criador, eu estou de pleno acordo com o que o Derrida está defendendo ali, e inclusive isso cria problema mesmo para nós, né? Quando você vai registrar uma tradução, você registra como tradução ou como artigo, né? Eu diria que as traduções que eu costumo fazer com esse aparato técnico de introdução e de notas dizem muito mais do que um artigo sobre um assunto, né? Então, claro, é ali você exercita a sua criação, né? Tá bom? Deixa eu ver. Então, acho que para essa discussão do material, tem esse livro aqui, né? O que é a disseminação. Eu não sei se ele tem já em português, a disseminação.
É um livro fundamental porque vai ter justamente aquele texto sobre o Mallarmé. O que mais? O Olho da Universidade também, sensacional. Mal de Arquivo, né? Então tem vários textos muito bacanas aqui, tá bom? E aí, claro, vocês vão para a bibliografia do curso e vocês lá vão ter muito especificamente listadas as obras que são fundamentais para cada parte dessa aula, tá bom? Então, como a gente estruturou as outras aulas, essa é a primeira parte dessa aula, que eu vou chamar então de 1C, né? E ela diz respeito a esse material básico, né, e material auxiliar também, tá bom? Depois a próxima vai ser sobre a formulação dos problemas que eu pretendo enfrentar com a parte mais teórica da aula. E aí, claro, vamos fazer uma espécie de problematização, especialmente em cima do tema da justiça. Depois, em cima dessa noção de jogo, né, que nós precisamos para pensar lá o força e significação. E depois eu vou fazer então uma proposta de trabalho, né, de fichamento, como eu fiz tanto com o Leibniz e Locke quanto com o Deleuze. E então nós terminamos essa aula, né, tá bom? É isso, então, bom dia, até daqui a pouco.